porque antes de vir eu já tinha percebido essa dor, né, que era a falta de um grupo que realmente ajudasse. Então eu já criei o grupo e ali já fui, né, convidando algumas pessoas e tal. Quando eu me mudei para cá, o grupo já existia há uma semana. E a gente foi fazendo encontros para se conhecer pessoalmente, porque um dos grandes pontos de dor também de mudar para cá é a falta do social, Sim. né, das pessoas, É a amigo, solidão família, a que a gente solidão, a gente fica deixa aqui, todo né? mundo, exato. Sem Então, rede de apoio, sem rede nenhuma, sem um amigo para Sim. desabafar. Então, eu queria muito que saísse, que não ficasse só no virtual. Então, eu sempre promovia encontrinhos, a gente se encontrava e a gente foi conhecendo, e o grupo foi crescendo. Daqui a pouco tinha 50, 500, 1000, 2000, e hoje, 12 anos depois, a gente tem 23 mil mulheres. Olha Só que para entrar no grupo, ele ainda é pequeno, porque a gente analisa. Cada pessoa que pede para entrar, a gente entra no perfil, olha as fotos, responde a pergunta se a pessoa mora aqui, se não mora. Então, a gente mais nega perfil, a gente nega, por mês a gente nega mais de 800 pedidos de entrada no grupo. E a prova só realmente é quem a gente entende que mora aqui, e mulher, só mulher também. Gente, ela fala que é pequeno, mas não é não, 23 mil, né? Tá hoje 23 mil mulheres, né, da região de Orlando. A comunidade brasileira aqui é grande, mas esse é um número muito expressivo, é o maior grupo, né, de mulheres aqui de Orlando. Ele é o maior grupo, ele é o maior e o mais engajado também, o mais unido, realmente onde as pessoas se ajudam, se comunicam e encontram tudo o que elas precisam. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Royal Bigcast Curiosidades de Orlando. Eu sou Tata Orlando, falo diretamente daqui de Orlando, na Flórida, e hoje eu tenho muita coisa legal para você. Começando com dicas, mas assim, vocês sabem que aqui você vai encontrar muita informação. Você que está se preparando para vir para cá, para os Estados Unidos, para Orlando, morar ou passear, eu tenho certeza que esse vídeo vai prender a sua atenção. Primeiro, eu quero começar com uma dica e depois, logo depois eu vou te apresentar a minha convidada especial de hoje, que eu tenho certeza que vai trazer muita informação para você e vai agregar muito para o seu planejamento de vir para cá. Então, primeiro, eu quero falar para vocês que você já deve ter escutado por aí, que aqui nos Estados Unidos a comunidade brasileira é desunida, mas assim, isso é coisas que as pessoas falam assim porque acabam repetindo o que escuta, mas eu quero falar para vocês que quando você vem para cá, tem uma coisa que ajuda muito, que são os grupos. Grupos de WhatsApp, de Facebook, onde você encontra muitas informações, muitas dicas, ajuda, você conhece pessoas. Então, se você está se preparando para vir para cá, já pega essa dica, porque a convidada de hoje, ela vai falar também um pouquinho sobre isso, mas assim, eu moro aqui em Orlando há 5 anos, morei no norte dos Estados Unidos. Para você que não me acompanha ainda, né, mas para quem me acompanha já sabe. Então, assim, os grupos me ajudaram muito. E quando eu mudei para a Flórida também, que eu achava que eu já entendia de Estados Unidos, né, por ter morado lá no norte dos Estados Unidos, eu fiquei perdida. Então, foi justamente o grupo da minha convidada que me ajudou demais. Então, é uma dica para vocês. Mas, ó, tem grupos que você só consegue entrar aqui quando você já está morando aqui. Então, assim, você tem que prestar atenção nisso. Mas eu tenho certeza que essa dica vai ajudar você. Então, presta atenção nisso. E agora, vamos lá, chega de suspense, que eu quero apresentar para você a minha convidada de hoje, que já está aqui. Ela se chama Vanessa Oliveira, ela é muito conhecida aqui na nossa comunidade brasileira e olha, eu admiro muito porque assim, o que eu tenho para falar dessa mulher não é só uma coisa não, são muitas, porque assim, além de mãe maravilhosa que ela é, esposa, filha de Deus, ela se reinventou aqui nos Estados Unidos, ela já fez tanta coisa aqui, mas o melhor de tudo, Vanessa Oliveira, que está aqui na minha frente, ela começou com um objetivo muito importante, que é ajudar as pessoas. E através dessa coisa que ela tinha, né, desse sentimento que ela tinha no coração dela, Deus abençoou muito ela. Porque além dela ajudar muitas pessoas, ela também descobriu uma coisa assim que ela faz hoje aqui que eu acho incrível. Vocês vão saber logo mais. Mas ela é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Começou com um grupo aqui em Orlando, ela vai falar mais para vocês. Hoje também, ela já está há 6 anos, está indo para o 7º ano. Ela tem a Expo Brasil, que acontece anualmente aqui em Orlando, que é a maior feira de exposição de empresas brasileiras e não brasileiras também, que depois ela vai falar para vocês verem o tamanho do que aconteceu na vida dela e que ela faz hoje.
E ela também dá conta, gente, de muita coisa. E o melhor de tudo que eu quero falar para vocês, e ela vai concordar comigo, é que vocês também acham que a gente só trabalha, que a gente vive escravo do trabalho, mas não, ela consegue fazer tudo o que ela faz, que não é pouco, e ainda tem tempo de curtir com a família dela, de poder curtir com os amigos também. Então, seja muito bem-vinda, Vanessa Oliveira. Quero agradecer você por ter aceitado estar aqui com a gente, fazendo esse bate-papo incrível, que eu tenho certeza que vai trazer muitas informações e eu acho que vai abrir muita mente de muita pessoa aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Tatá. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com você. Eu estou muito feliz. Sim. Então, vamos lá. Eu dei um spoiler, né, que eu tinha que apresentar você para o pessoal aqui, mas eu quero, Van, que você comece falando pra gente o que você fazia no Brasil, né, e como foi que você veio para cá, para os Estados Unidos, né? Sim. Como que surgiu a ideia de vir para cá? Sim, bom, como eu falei, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigada. A minha trajetória começou há 12 anos atrás, aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu trabalhava com eventos, com festa infantil, mais precisamente. Fazia festa completa, do convite à fotografia. Então, buffet, decoração, festa completa na área infantil em Brasília. Trabalhava demais, de domingo a domingo. E aí, um belo dia, eu decidi passear, vim conhecer a Disney. Isso foi em 2013. A gente veio, eu, João e Bia, na época eu tinha só uma filha, para passear. E quando a gente chegou aqui, eu me apaixonei, assim. Eu falei, eu nasci no lugar errado. Era para eu estar vivendo aqui nesse país, porque combinava muito com a minha filosofia de vida, sabe? De fazer as coisas certinho, de não furar fila, Eu achei tudo tão limpo, tudo tão organizado, sabe? Fiquei muito encantada. Muito diferente, né? Muito diferente. Acho que como a maioria das pessoas que vêm visitar, né? Eu fiquei muito encantada. E aí eu voltei para o Brasil, em acordo, né, com o meu marido. A gente, vamos mudar para cá? Vamos recomeçar a nossa vida aqui? E aí a gente voltou para o Brasil e acho que você mencionou, né, que eu sou uma mulher, mãe, empresária, filha de Deus, e eu acho que esse é o maior ponto. Eu sou muito conectada, assim, com Deus, não faço nada sem direção. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a orar e pedir direção de Deus. Falei assim, eu quero morar nesse lugar. Só que eu não quero fazer nada que não seja da sua vontade. Eu quero fazer tudo de acordo com a sua vontade, sim, sabe? E aí eu comecei a orar, pedir direção e fiz um combinado ali com Deus, se for da sua vontade e tal. Eu quero me mudar em 6 meses. Botei a empresa para vender, desisti de tudo. As pessoas falaram que a gente estava louco. Como assim? Agora que vocês estão fazendo sucesso aqui? Porque a gente sabe que a vida no Brasil não é fácil, né? Para construir algo no Brasil. Sim. E eu comecei do zero no Brasil. Abri minha primeira empresa no Brasil com 19 anos de idade. Novinha. E abri a empresa com um computador emprestado. Do zero, literalmente. Meu irmão me emprestou um computador. Olha, toma aí, se vira. É tudo que eu posso te ajudar. E aí, o João fez site. E a gente começou trabalhando de casa, computador emprestado. E nesse momento, a gente já tinha duas lojas no Brasil, já tinha mais de 20 funcionários, o negócio já tinha dado certo. E aí a gente resolve tirar... Aí as pessoas falam, você tá louca, vai para os Estados Unidos fazer faxina, lá nos Estados Unidos só se faz faxina, não faz isso, agora que vocês alcançaram sucesso aqui. Só que eu tava, assim, no meu entendimento, porque eu achava que era eu tava deslumbrada, eu realmente queria desistir de tudo e vir para cá. E aí eu entreguei nas mãos de Deus e, resumindo muito a história, um belo dia, eu fui visitar uma igreja que eu nunca tinha ido antes, uma moça me convidou para visitar e eu visitei. E lá nessa igreja eu recebi uma palavra. E na palavra a pastora falou, você acha que essa é uma vontade sua, mas isso é um desejo do meu coração para você. Eu vou tirar dessa terra, eu vou te levar para outra terra. Olha só. E lá eu farei maravilhas por vocês. Sim. E vocês vão voltar para testemunhar o tamanho do meu amor. Olha que maravilha. Isso foi uma das coisas que ela falou. Ela falou várias coisas assim que só Deus sabia, que eu entendi. Naquele momento eu entendi que realmente era um propósito de Deus e não meu. E hoje, vendo como tudo aconteceu, a gente vê que realmente tudo que aconteceu na minha vida é humanamente impossível. Foi Deus mesmo que fez. E assim foi. Isso foi na segunda-feira que eu fui nessa igreja, para você ver como era tudo tão de Deus mesmo, que o culto foi na segunda-feira, geralmente era no domingo. Mas como eu trabalhava de domingo a domingo, porque eu trabalhava com festa, tinha que ir pra igreja na semana. Aí fui na segunda.
Isso foi na segunda. Na sexta-feira a gente vendeu a loja. Nossa. E isso, o Brasil já estava começando ali a entrar em crise, foi em 2013 e tudo, então vendemos a loja e no dia 29 de janeiro nós chegamos aqui, que era a minha aliança com Deus, assim, né? A minha conversa com Deus era essa, que eu gostaria de mudar até janeiro. Então, que se fosse da vontade dele, para ele abrir as portas e me mostrar e que a gente mudasse até janeiro. E foi quanto tempo 29 depois de 6 meses. 6 meses, olha só. Como Deus muda, né? As coisas e faz acontecer, né? Mudou tudo. E ninguém sabia, porque como era um propósito meu com Deus, eu não sabia se ia ser ou não. Só eu, meu irmão e minha mãe. Assim, só a família mais próxima mesmo que sabia da intenção, porque eu precisava mover algumas coisas, né? Então, só isso. E aí, 29 de janeiro, a gente chegou aqui. Sim. E aí, assim, foi muito complexo, né? Mudar de país não é fácil. Eu costumo dizer que é como se a gente nascesse de novo. A gente não sabe a língua, a gente não sabe as leis, a gente não sabe nada, a gente não conhece ninguém. Sim. E eu vim pra cá sem conhecer ninguém. E a visão que a gente tem quando a gente tá lá, né? Quem tá acompanhando a gente aqui sabe, é que, assim, é tudo... A gente não sabe nada. Por mais que a gente pesquise, por mais que a gente é tudo diferente estude, quando é tudo chega. diferente quando chega, né? Mas, Van, antes de você continuar, porque agora vocês vão saber, né, como foi a chegada da Vanessa aqui, eu quero só agradecer aos nossos patrocinadores, né? Então, gente, eu quero mostrar para vocês que estamos aqui na Royal Business Center, que é esse espaço maravilhoso. Vocês estão vendo só o podcast, que já é lindo, né? Mas aqui é um centro de negócios. É muito mais do que só empresas que estão aqui, né? Porque aqui são várias empresas nesse mesmo estabelecimento. Vocês precisam conhecer. Aqui é lindo. Aqui tem auditório, tem sala de reunião. Aqui você pode estar com a sua empresa aqui também. Aqui acontece muitos eventos maravilhosos. Tem esse podcast que você também pode fazer o seu podcast aqui. Então, a Royal Business Center é um espaço que é acolhedor. Eu gosto demais daqui. Eu falo assim que esse daqui é a segunda casa que eu tenho, porque eu vivo bastante aqui. E você pode vir aqui tomar um cafezinho, conhecer esse espaço e, quem sabe, trazer a sua empresa e fazer ela crescer aqui também. Estar, né, convivendo com outras empresas, convivendo com tudo que acontece aqui. E também não posso deixar de mencionar a Royal Mortgage. Como que é? É Royal Mortgage. E também não posso deixar de agradecer a Royal Mortgage, que ajuda milhares de pessoas a conquistar o seu sonho de morar aqui, ou até mesmo quem quer investir aqui, né, comprando a sua casa, colocando a sua casa para investimento. O Lúcio Santana trabalha com isso há mais de 20 anos. E ele já ajudou milhares de pessoas e eu tenho certeza que ele pode ajudar você também. Então, se você quer saber mais, é só entrar em contato e ficar de olho em tudo que acontece aqui no Royal Bcast, que você vai encontrar muitas informações também. Agora, voltando, né? Já falei, já fiz os meus agradecimentos agora. Vocês vão saber como que foi a chegada da Vanessa aqui, né? Parece loucura, porque vocês acompanharam, né? Que ela, assim, quando ela estava numa fase boa da vida dela, já tinha construído tudo, né, Van? Isso é muito estranho, porque as pessoas acham que só quem tá desesperado, né? Quem tá doido, né? Assim, não tá conseguindo dar certo no Brasil, vem pra cá. Mas no seu caso, não. Você tava, assim, em pleno vapor, né? Com o seu trabalho, com as suas coisas, e você largou tudo pra recomeçar aqui. Então, continua contando pra gente como que foi. No auge do sucesso, a gente largou tudo pra recomeçar aqui. E quando eu decidi vir, eu não conhecia ninguém aqui. E então eu comecei a procurar informações em grupos, como você mencionou, né? Os grupos são grandes ajudas e tudo. Mas o que eu percebi naquele momento é que as informações no grupo eram muito complexas. As pessoas jogavam pedras nos sonhos da gente, não tem como e tal, e brigava, muita confusão nos grupos, e quando a gente ia ver, a pessoa nem morava aqui, a pessoa morava no Brasil e estava ali falando mal e jogando areia e dificultando. Eu acho que esse é um dos motivos que as pessoas falam que o brasileiro é desunido. Nós vamos chegar lá, Mas, então, com isso, eu fiquei bem frustrada com essa minha busca nos grupos, e aí eu decidi, eu falei com o João, a gente devia montar um grupo de mulheres que moram em Orlando, só morador. Não vamos deixar quem não mora, não vai entrar, que é para não atrapalhar, porque não vai ter informação correta, não vai ajudar em nada. E isso é muito importante, né? Desculpa te cortar, mas assim, eu também senti isso quando eu vim do norte dos Estados Unidos para cá. Tinha grupos abertos que, assim, as pessoas mais brigavam do que ajudavam, né? Então, assim, ter um grupo só de moradores e você poder participar, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo ali, isso é muito bom. Exato. E além disso, foi o que eu falei para ele, no nosso grupo, eu não quero que as pessoas tenham medo de postar, que é
é o que acontece ainda, né? Na maioria dos grupos. A gente tem medo de postar porque na internet as pessoas são muito corajosas, né? Elas têm muita coragem de agredir as outras. Atrás, até às vezes de uma foto ali falsa, que né? nem Então é fácil de falar, né? Exatamente. Então a gente falou, vamos montar um grupo só de moradoras pra gente se ajudar, pra gente trocar informação, pra gente se conhecer. E no nosso grupo vai ser proibido brigar. Vai ser proibido falar mal, vai ser proibido ter confusão. Se causar confusão, a gente vai excluir do grupo. Sim. E assim foi. A gente criou o grupo uma semana antes de se mudar pra cá. Então o grupo tem 12 anos. Sério? Não acredito não. Olha, gente, essa é nova, né? Conheço a Van já há um tempo e eu não sabia. Eu achei que você tinha criado depois que você chegou aqui e viu a dificuldade que era. Nossa, olha só essa atitude. Então, assim, vocês que estão escutando aí, ó, dá pra vocês ir fazendo coisas, né? Se preparando e pensando além, né, do que você pode fazer de quando você chegar aqui. Não sabia. Exato, porque antes de vir eu já tinha percebido essa dor, né, que era a falta de um grupo que realmente ajudasse, ao invés de atrapalhar. Então eu já criei o grupo e ali já fui, né, convidando algumas pessoas e tal. Quando eu me mudei para cá, o grupo já existia há uma semana. E aí eu comecei ali com 5 pessoas, 10, 15, 20, aí a gente foi fazendo encontros para se conhecer pessoalmente, porque um dos grandes pontos de dor também de mudar para cá é a falta do social. Né, das pessoas, amigos, família, a solidão, a gente deixa aqui, todo mundo, exato. Sem rede de apoio, sem rede amigos. Nenhuma, sem um amigo para desabafar. Então, eu queria muito que saísse, que não ficasse só no virtual. Então, eu sempre promovia encontrinhos, a gente se encontrava e a gente foi conhecendo, e o grupo foi crescendo. Daqui a pouco tinha 50, 500, 1.000, 2.000, e hoje, 12 anos depois, a gente tem 23 mil mulheres. Olha só que para entrar no grupo, ele ainda é pequeno, porque a gente analisa. Cada pessoa que pede para entrar, a gente entra no perfil, olha as fotos, responde a pergunta se a pessoa mora aqui, se não mora. Então, a gente mais nega perfil, a gente nega, por mês a gente nega mais de 800 pedidos de entrada no grupo. E aprova só realmente quem a gente entende que mora aqui, e mulher, só mulher também. Gente, ela fala que é pequeno, mas não é não, 23 mil, né? Tá hoje 23 mil mulheres, né, da região de Orlando. A comunidade brasileira aqui é grande, mas esse é um número muito expressivo. É o maior grupo, né, de mulheres aqui de Orlando. Ele é o maior grupo, ele é o maior e o mais engajado também, o mais unido, realmente onde as pessoas se ajudam, se comunicam e encontram tudo o que elas precisam. Mas justamente por isso, porque a gente limitou, porque a gente faz o limpa, porque vira e mexe a gente exclui as pessoas que não estão alinhadas com as regras do grupo. Então, hoje ele se tornou uma grande fonte de apoio. E aí, no início, como eu estava dizendo, é muito difícil mudar de país, a gente não entende nada e tal. É tudo muito difícil, principalmente há 12 anos atrás, a informação era ouro. Né? As pessoas escondiam muita informação para vender, para trazer o problema e vender a solução. Então, eu sempre fui muito curiosa, eu gosto muito de estudar, de aprender. Então, tudo que eu aprendia, eu ia ali e compartilhava com as meninas do grupo. Eu sentia, o grupo ali para mim era como se fosse assim, a minha família, sabe? Então, tudo que eu aprendi, vou tirar carteira. Nossa, foi assim, foi assado, foi difícil e tal. Eu ia lá e escrevia. E no Facebook era só textão, né? Aí eu escrevia tudinho. Gente, olha, é assim, é assado, faz assim, faz assado. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E isso fez o grupo crescer demais, porque as pessoas realmente viram ali pessoas dispostas a ajudar. E como tudo é contagiante, tanto o que é ruim como o que é bom, lá dentro do grupo as pessoas começaram a viver isso. Ajudar também, compartilhar as experiências delas, né? Então, muitas vezes, sem perguntar, as próprias meninas descobriam alguma coisa, iam lá e compartilhava, ou quando alguém perguntava, centenas de respostas. Olha, faz assim, faz assado. Já teve muita gente foi ajudada, teve a vida transformada ali dentro do grupo. E aí, no início foi muito difícil e tal, assim como eu acho que 90% das pessoas ou mais que mudam pra cá, eu quis desistir, eu perguntei por que eu fiz isso, meu Deus, por que eu larguei minha vida no Brasil, tava quietinha lá, estabilizada, tudo certo, e eu vim pra cá pra passar dificuldade, porque não adianta, não importa como você venha, é difícil, você tá nascendo de novo depois de adulto. Eu falo muito isso, não importa se você tem uma condição melhor, né, se você se preparou, você vai passar por tempos difíceis, né? Porque tem que passar pelo processo. É isso que eu ia falar, é normal, é um processo, né? É um processo de você chegar, entender, se adaptar e depois você começar a caminhar, né? Com o que você entendeu daquilo. Então, todo mundo vai passar. Eu sempre falo isso nas nossas redes também. Exato. E depois de um tempo, passando essa dificuldade e questionando, né? Perguntando para Deus, meu Deus, por que eu vim fazer aqui? Eu entendi
que é o meu propósito aqui, que era realmente esse. O grupo Mães Amigas de Orlando, a gente nem falou o nome até agora, verdade. Né? O grupo Mães Amigas de Orlando é o nome do grupo. Ele já transformou a comunidade brasileira em Orlando. Porque, de fato, quando eu cheguei aqui, o que eu mais ouvi foi: foge de brasileiro, o brasileiro não presta, a comunidade brasileira é desunida e tudo. E eu nunca acreditei nisso, eu sempre acreditei no oposto. Eu sou brasileira e eu presto. E assim como eu presto, tem muitos outros brasileiros que prestam. Sim, e a gente quer esse apoio, né? A gente quer apoiar e quer esse apoio da nossa comunidade. Porque, lógico, a gente está num país americano, a gente tem que estar em contato com os americanos também, mas a gente precisa ter o nosso contato, a nossa cultura, né? Não Isso, adianta, senão não dá pra fugir. A gente não dá conta, não. Não dá. E só para falar para vocês, gente, o Mães e Amigas de Orlando é do Facebook, né? E olha só, nasceu há 12 anos atrás, não tinha tanta facilidade igual tem hoje na internet, então, assim, foi um divisor de águas mesmo para a comunidade de Orlando, e até hoje ele continua, né, desse jeitinho que a Vanessa falou. Você pergunta uma coisa lá, desde, assim, onde que tem padaria para quem chegou recente, até coisas, assim, as coisas mais complexas, e as pessoas continuam sempre ajudando, as tem meninas alguém que continuam. sabe de alguma coisa. Né? Então, assim, e hoje também, Vanessa, tem no WhatsApp também, né? Começou no Facebook, tem no WhatsApp, tem também alguns outros grupos que você fez nichado também para ajudar de alguma forma, né? Isso. Mas, assim, continua. E é muito importante, você falando isso sobre os brasileiros também, isso que as pessoas têm na cabeça, às vezes, é porque, assim, às vezes, os maus faz muito mais barulho do que as pessoas que fazem coisa boa. Então, assim, tá na hora, e a Vanessa é um exemplo disso, de você fazer a sua parte, né? Você que escuta isso, você que mora aqui e tem isso na sua cabeça, faça a sua parte, mostre as coisas boas também que você faz, vamos fazer barulho também para apagar um pouco dessa coisa ruim. Exato, é exatamente isso que eu falei, assim, na época eu falei, eu vou ser a diferença que eu quero ver na comunidade. Sim. Então, o brasileiro presta sim, o brasileiro é muito bom e a gente pode sim ser unido. Então, eu sempre acreditei nisso, essa sempre foi a minha bandeira. E foi assim que o grupo cresceu, foi assim que nasceu o Expo Brasil, foi assim que cresceu o Expo Brasil, dessa vontade de jogar luz no brasileiro bom. Sim. Porque é exatamente isso que você falou, o problema é que o brasileiro ruim tem muita visibilidade. Sim. E os bons vão ficando apagados, as pessoas, parece que não dá audiência ser bom, né? E aí eu quis trazer exatamente o oposto, vamos dar audiência, vamos trazer visibilidade para o que é bom. Então, justamente por isso, no grupo não é permitido falar mal de ninguém, de empresa nenhuma, de nada, de ninguém. Você teve um problema com a empresa, vai resolver na corte, não é no grupo. O grupo não vai resolver, o grupo só vai gerar fofoca. E outra, a gente não tem como ouvir os dois lados da história. Sim. Aliás, os três, porque toda a história tem 3 lados. Verdade. Então, geralmente, vai só uma mulher lá e fala mal de uma empresa. A empresa não está dentro do grupo. A empresa não pode se defender. O lado dela. Exato. E quem sou eu para julgar quem está certo? Sim. Não tem nenhum juiz dentro do grupo. Então, ali não é o lugar certo. Então, essa é uma das regras que a gente tem muito fortes no grupo e que foi fortalecendo mesmo e criando essa energia de ajuda dentro do grupo e fortalecendo a comunidade. Então, eu estabeleci que a segunda-feira era o dia de propaganda, porque eu realmente queria ajudar as mulheres. Eu sempre tive muito isso, assim, de ajudar as mulheres, porque estando à frente de um grupo assim, eu sempre recebi muito pedido de ajuda, de todo tipo de situação. E uma das coisas que acontece muito são as mulheres que sofrem abuso psicológico, violência em casa, doméstica, exato. E a maioria delas está ligada a mulheres dependentes, financeiramente ou emocionalmente. Então, eu sempre incentivei muito que as mulheres fossem independentes, o empreendedorismo e tudo. E aí foi assim que começou. Segunda-feira é o dia de propaganda, e aí toda vez eu ia lá e falava, gente, vamos consumir umas das outras, coloca aqui o que você vende, procura comprar de alguém do grupo. Você vai precisar comprar alguma coisa? Vê se tem aqui no grupo. Dá oportunidade para quem tá aqui. Exato. E isso, Tata, foi crescendo de uma maneira que aí elas foram realmente assim, sabe? Tem várias histórias de pessoas que começaram assim para testar. Vou fazer brigadeiro para vender. E estourou, e abriu empresa, e cresceu. E daí a gente foi vendo também muitas oportunidades de negócios que antes não tinha, porque era sempre assim, só tem faxina nos Estados Unidos e tudo. E ali, com esse movimento que a gente foi criando, as mulheres foram tendo mais coragem, foram empreendendo mais. E foram nascendo empresas que hoje continuam e nasceu no grupo, né? Exato, muitas empresas que nasceram no grupo. E daí vem o verdadeiro poder do network, que é o servir. Que é o que eu sempre falo. A gente vê muito falar, né? Que network é servir, você tem que... Só que
isso é meio que banalizado. As pessoas falam e querem só ir lá e falar, como é que eu posso te servir? Olha, eu tô aqui para te servir. Sim. Mas ela já vai na intenção de servir para fazer o network. Isso, olha, eu até arrepio, porque assim, nós, né, a Vanessa também, a gente sempre está na nossa comunidade, em eventos, e a gente escuta muito essa palavra network, dá até raiva, assim, sabe? Porque o que as pessoas acham que é network? É ir lá para você vai lá e você vai, tipo assim, vai sair de lá com algum benefício, né? E não, é isso. Olha só como que nasceu, né, o grupo, como que nasceu o propósito, e vocês vão ver onde chegou. E na época, não se ouvia falar em network. 12 anos atrás, né? Essa é uma palavra relativamente nova. A moda é nova, né? Então, não se ouvia falar em network. Eu não sabia que eu estava construindo uma rede poderosíssima de network, que foi o que eu construí. Mas como eu construí isso? Através de servir. Eu não tinha um plano de marketing, eu nunca pensei em crescer o grupo. Você nunca pensou em monetizar quando você começou com ele, né? Porque às vezes, hoje em dia, as pessoas tudo quer fazer e quer ganhar dinheiro. E tem que ser rápido e tudo tem esse propósito, né? De ganhar dinheiro. Então, eu acho que isso foi bem genuíno seu. Então, por isso que tomou a proporção que tomou, né? Exatamente. Foi realmente do servir, que é a essência real do network, que as pessoas falam, mas não fazem. Até porque precisa de paciência. Então, a gente vai chegar lá e vai entender o porquê. Eu passei 7 anos só servindo a comunidade brasileira em Orlando. 7 anos que eu não ganhei um centavo com o grupo. Que eu ajudei todo mundo, todo o tempo. Assim, às vezes as pessoas faziam perguntas que eu nem sabia e eu ia pesquisar. Sim. Eu ia lá no Google, pesquisava e entregava tudinho. Tá aqui, é assim, porque eu tenho facilidade. Então, eu pensava assim, não me custa nada. Eu pesquiso aqui rapidinho. Só que no mundo do time is money, quem é que faz isso? A maioria das pessoas está só voltada para o seu próprio umbigo. E aí mora, mais uma vez, o real poder do network verdadeiro. Sim. Então, ali eu estava construindo conexões que eu nem imaginava. Depois de algum tempo, assim, às vezes eu encontro, até hoje, na verdade, eu encontro pessoas na rua que falam comigo, Vanessa, você me ajudou demais, nossa, você fez isso e aquilo pra mim e tal. E eu não sei quem é a pessoa, não sei o nome, não me lembro do rosto dela, porque vem mais uma essência do network. Servir sem esperar nada em troca. Sim. Então, depois lá no final a gente vai entender como que isso tudo está conectado. Então, eu servi sem esperar nada em troca, eu servi de verdade durante 7 anos, simplesmente porque, na verdade mesmo, era o propósito de Deus. Foi por isso que ele me trouxe para Orlando. A gente entende lá, porque que a pastora falou naquela época que ia me trazer, porque o propósito dele era que eu viesse para cá para fazer isso. Sim. E ele colocou esse desejo no meu coração. E é algo que eu tenho, a minha linguagem do amor é servir. A minha linguagem do amor é servir, eu fico feliz quando alguém me serve. Então, por exemplo, eu chego em casa, a casa tá limpa, cheirosa. Ai, meu Deus, limparam a casa pra mim, que delícia! Sim. A minha linguagem do amor é servir. Então, pra mim foi um pouco mais fácil. Eu falo muito isso. Se você não gosta de gente, se você não gosta de servir, o network é algo muito complicado pra você. Porque a essência do network tá lá. Tá lá em Marcos 10:43, tem um versículo que fala, se você quer ser importante, sirva. Sim. É um princípio bíblico, tá? Não tem como dar errado. Sim. É uma estratégia que foi criada há mais de 2000 anos atrás. Você quer ser importante? No maior manual que tá a gente no maior manual tem, né? da vida. Sim. Você quer ser importante? Não vai fazer vídeo, não vai buscar estratégia de marketing, não vai... Sirva. Sim. Vai vir um retorno. Então, eu passei 7 anos servindo a comunidade brasileira e ajudando, ensinando e servindo de todas as maneiras possíveis, não só nessa área de negócios. E eu nunca cobrei nada de ninguém. Eu fazia propaganda, eu indicava, as pessoas mandavam coisa para minha casa e ali eu já tinha uma visibilidade bem maior. E eu ia lá e fazia post e falava, olha, essa menina aqui tá começando a fazer isso e tal, tal. Nunca cobrei um centavo, 7 anos. Sim. Aí, eu já via muito negócio acontecendo ali dentro do grupo e tal. E aí eu decidi, gente, a gente podia fazer... Quando eu falo gente, é eu e meu marido, tá? Que a gente... Eu faço tudo muito assim com ele. E aí eu sempre converso muito com ele, ele sempre concorda muito comigo. Amor, a gente podia fazer... sair um pouco do virtual e fazer um evento para as mulheres se conhecerem. Sim. Já que elas fazem muito negócio aqui dentro do grupo. Foi aí que nasceu a Expo Mães Amigas. O primeiro evento era a Expo Mães Amigas de Orlando. E aí, mais uma vez, esse evento foi só servindo. Eu fui lá, aluguei o espaço, vi quanto que ia ficar o custo, dividi o valor do custo.
E elas pagaram o valor do aconteceu. custo. E o evento foi um sucesso. Sim. Foi um sucesso. A gente teve 50 mulheres expondo nesse primeiro evento. E a gente teve mais de 700 pessoas visitando. E gente indo embora porque não tinha lugar para estacionar. Olha só que loucura, né, gente? E ali eu entendi. Uma ideia, assim, de servir mesmo. Que legal. Ali eu entendi que eu não tinha criado um grupo. Eu tinha criado uma comunidade forte. Sim. Que hoje se abraçava. Porque quando eu servi durante tantos anos e quando eu precisei, quando eu fui fazer um evento, eu tive pessoas para me patrocinarem, tive pessoas que abriram a porta para mim, porque eu passei 7 anos servindo, quando eu fui lá para conversar, olha, eu tô fazendo, claro, eu tô com você. E até hoje eu tenho pessoas assim, eu tenho empresas que estão comigo desde o primeiro ano e que estavam comigo lá desde quando o grupo era muito pequenininho. É isso que eu ia falar, empresas ali que cresceu, né, junto com você e que hoje acredita, né, viu o seu crescimento, acredita no seu trabalho e retribui de alguma forma, né? Retribui, exato, porque quando eu comecei, eu apoiei, sem pedir nada em troca, sem querer nada em troca. E aí, aí é recíproco. Quando a gente serve de verdade, genuinamente, a gente planta uma semente da gratidão nas pessoas, né? Não tem como. Então, eu tenho empresas hoje que falam, olha, que patrocina a Expo Brasil e falam, só porque é vocês. E é de verdade, porque se você ver, essas empresas não estão em nenhum outro evento. Sim, Camilas é uma delas. Verdade. Você não vê o Camilas em lugar nenhum. Sim, quando eu falei para vocês que não eram só empresas brasileiras, tem empresas americanas também, né? Que você não vê em lugar nenhum. E tá lá na Expo Brasil já, tem empresas que estão há 3 anos consecutivos já, né? 3 anos consecutivos. E fala pra gente empresas importantes, né? Como Orlando Magic, o Costco já tava lá, né? Sim, a gente já teve Costco, a gente já teve Sam's Club, Orlando City já tá com a gente há 3 anos, Sim. Orlando Health, que é o hospital, a gente já teve bancos, Seacoast, Regions. Sim. Então, por quê? Porque eles viram o crescimento da comunidade brasileira, o fortalecimento da comunidade brasileira. Sim. E por causa de relacionamento real, conexão real. Sim. E aí a gente fez ali esse primeiro evento e foi um grande sucesso. Teve uma moça que falou pra mim uma vez, uma das expositoras, ela falou pra mim, Van, tem 20 anos que eu moro aqui, na época eu tinha 20 anos. Tem 20 anos que eu moro aqui. Eu nunca vi a comunidade brasileira unida assim. Sim. Eu nunca vi tanto brasileiro num lugar só, tanto brasileiro apoiando outros brasileiros, vindo para prestigiar a empresa dos outros brasileiros. Olha, sem querer cortar você, mas assim, é um evento que eu não vi em lugar nenhum aqui nos Estados Unidos, né? Sim. E, gente, é maravilhoso, assim, porque a comunidade, assim, começou com... Olha, eu dando spoiler, né? Eu vou atropelando tudo. Sim. Mas, assim, começou com um dia, hoje são 2 dias, né? É o 6º ano, a gente foi em abril, 7º, né? Tá indo pro 7º já, e... É muito legal, porque assim, a comunidade para participar desses 2 dias, porque assim, não é só para vocês que são de São Paulo, como eu sou, né? Lá acontece a Expo, lá perto do Center Norte. E assim, para vocês terem uma noção, é nesse nível, é nesse porte, assim, são várias empresas de vários segmentos. Uma coisa que eu acho super interessante, quando eu conheci a Vanessa, eu falei para ela que ela dá oportunidade para aquela empresa que está começando, né, que às vezes ali está no seu primeiro ano, ali é uma empresa pequena, e tem empresas gigantes lá dentro também, né? Então isso é maravilhoso, e tem essa comunidade ali junto. E não é só a exposição de empresas, cada ano eles vêm com uma novidade, né? E assim, eu vou falar um pouquinho agora do João, que ele merece ser citado aqui, porque como ela falou, né, todas as ideias, né, tudo que vocês fazem, eu acho muito lindo isso, vocês fazem juntos, né? Então, assim, é difícil falar sobre a Vanessa Oliveira e não falar do João também, porque, né, eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, essa cumplicidade, né, de um ajudar o outro, e tem funcionado muito bem, né? Já são muitos anos, né, Vanessa? Porque aí vem mais um princípio bíblico, o cordão de 3 dobras. Sim. Nós somos 3, eu, ele e Deus. Verdade. Então, tudo que a gente faz é de acordo. A Expo Brasil nasceu em oração, tudo. Não é sobre negócio apenas. Quando você vive uma vida de princípios, o negócio é consequência, o dinheiro é consequência, o sucesso é consequência. Como a gente falou, né? O manual tá aí, Sim. Escrito há mais de 2 mil anos. Às vezes a gente fica tentando buscar livros, né? Vídeos, mas assim, a gente tem tudo pronto. E todos eles são inspirados na Bíblia. Isso, tem todos tudo. Esses vídeos de sucesso, os livros de sucesso com as dicas e tal. Se você for procurar cada uma dessas dicas que são dadas nos livros, estão lá em Provérbios, estão lá em outros livros da Bíblia, porque ali é o verdadeiro manual de sucesso da vida no geral. Porque o nosso Deus é maravilhoso, deixou tudo ali prontinho pra gente, né? Basta a gente só precisa acessar.
A gente precisa acessar e praticar, né? E Verdade. fazer. Então, tá aí mais um princípio bíblico, que é o cordão de 3 dobras. Sim. A gente faz tudo junto. Olha que maravilha. Assim, quem conhece esse casal sabe da união desses dois, né? De trabalho, de tudo que eles fazem junto, né? Eles têm várias outras empresas também. E assim, quando os dois estão em união, com os mesmos pensamentos, né, com os mesmos desejos, acredito que flui bastante, isso é nítido. Van, agora fala pra gente, assim, hoje, como um pouquinho sobre a Expo, né, o que você enxerga, né, de crescimento, como que você se sente hoje em relação a isso, de tudo que aconteceu? Nossa, eu me sinto muito grata a Deus por ter sido escolhida para dirigir esse projeto, porque não é um negócio. É um propósito, é algo que realmente mudou a comunidade brasileira, que muda a vida de pequenos e grandes empresários, Sim. Porque gera conexões impensáveis. Ali são centenas de milhares de conexões que são feitas num ambiente que ninguém nunca podia imaginar. Por isso que eu falo que depois a gente entender, né, que não fui eu, que foi do propósito de Deus, que era humanamente impossível, a maneira como tudo aconteceu, como a Expo Brasil cresceu. Então, como eu falei lá no primeiro evento, a gente teve 700 pessoas visitando e 50 expositoras. Agora, na última Expo, a gente teve mais de 140 expositores e mais de 4.000 pessoas visitando. Um evento de brasileiro, com a imigração do jeito que está, né? Os tempos que a gente está vivendo aqui. Então, são muitos desafios. E mesmo assim, a gente teve mais de 4.000 pessoas visitando e fazendo negócios. E pessoas que tiveram a vida realmente transformadas ali através da Expo Brasil. Então, assim, eu sinto muito grata a Deus por poder estar à frente desse projeto, poder realmente abençoar a vida das pessoas através desse projeto. Sim, e olha, o que eu tenho para falar para você, Van, é que, para vocês que estão em casa também, porque a intenção desse podcast, de tudo que eu trago nas redes sociais, é de mesmo fazer vocês pensar, abrir a mente de vocês, né, trazer ideias, porque assim, tudo começou ainda no Brasil, né, com uma coisa que ela não imaginava que ia se tornar, mas assim, teve o desejo, teve o esforço, teve a vontade, ela fez, e olha só o que se tornou. Eu fico imaginando se um dia esses dois colocarem na cabeça de ir embora daqui, né, porque assim, o pessoal já fica esperando a Expo todos os anos, né, então assim, faz parte da comunidade, então é igual você falou, né? Não é só um grupo, não é só um evento, é um movimento, é uma comunidade, né? Isso é muito importante para a nossa comunidade brasileira. E agora, Van, eu quero perguntar para você, porque assim, eu sinto que não para, né, não parou nisso, começou com o grupo, tem a Expo Brasil maravilhosa. Conta pra gente se você tem, né, assim, objetivos futuros, o que você pensa sobre isso, porque o que eu sinto de você? Eu sinto que você é uma mulher, né, que começou ajudando outras mulheres e não parou por aí, não. Você continua, né? Eu sempre vejo você com outras mulheres também. Você tem muito, eu sempre falo isso pra você, vou falar aqui pra vocês, gente, mas assim, você inspira outras mulheres, você já ajudou muitas mulheres e muitas mulheres estão ali te acompanhando porque aprendem com você, né? O que você pensa? Vou perguntar primeiro assim para a Expo, né? Depois eu venho para a parte da Vanessa, da mulher. Você pensa em levar a Expo para outros estados, né? Assim, é um sucesso assim, tão grande, né? Imensurável já aqui em Orlando. Você e o João pensam em levar isso para outros estados? O que você pensa assim futuramente sobre a Expo? Conta pra gente. Honestamente, pensar sobre levar a Expo para outros estados é algo que a gente pensa, sempre pensou, várias pessoas falam, mas é algo que é preciso planejamento e estrutura. E esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas olham para a Expo Brasil e pensam assim, vou fazer um evento assim também. E acha que é fácil, e acha né? que é simples, e vai dar certo, e vai ser um sucesso, e às vezes até tenta fazer e não dá certo e se frustra, porque não é simples assim. Sim. Então, para levar a Expo para outro lugar também não é simples assim. Se você voltar e pensar em tudo que eu falei aqui, por que a Expo é o sucesso que é? Porque eu passei muitos anos antes construindo. Sim. Não foi algo que nasceu da noite pro dia. Não foi algo que eu vi alguém fazendo de sucesso e falei, vou fazer também e vai ser top. Que eu ia falar. Não Você foi. viu um evento e falou assim, porque isso acontece muito aqui, né? Vou fazer também. Né? E não foi isso. Exato. Né? Então é necessário uma preparação muito profunda antes de ir para outro lugar. E aí você me pergunta, você pensa em levar? Eu tenho tantas outras coisas, tantos outros projetos. Hoje eu lidero 7 negócios diferentes. Sim. Então, para eu pensar em levar a Expo para outro lugar, nesse momento eu ainda
ainda não tenho muito interesse de fazer isso por enquanto, não. Sim. Porque ainda tem muitos outros projetos que eu lidere, que eu estruture, que eu trabalho muito assim com planejamento antecipado, com estruturação, então não acho que é o momento ainda não. Tem planejamentos e tudo, mas aí, Tem como tudo na minha ideias, vida né? tá na mão de Deus, se for da vontade dele, vai, senão... Sim, isso é muito importante que a Vanessa falou. E o interessante, né, que eu não perguntei isso para a Vanessa, mas vou perguntar aqui, já emendando, né, nesse assunto que a gente está. Vanessa, quais são os tipos de empresa que tem na Expo? Só para as pessoas terem uma noção, assim, né? Me fala um pouquinho, porque, assim, a gente começou falando sobre isso, né? Que na cabeça das pessoas faxina, construção, pintura, os subempregos, né, que são trabalhos maravilhosos, né, como todos os outros, mas assim, para as pessoas saberem, né, que tem várias empresas brasileiras aqui, então conta pra gente, assim, um pouquinho de que empresas, assim, que ramos que tem lá, para as pessoas saberem. Nossa, Tatá, se você entrar no site, a gente tem lá expositores dividido por ramos. É bem legal justamente por isso, porque dá pra você perceber os ramos. Tem tudo que você imaginar. As pessoas vão na Expo e falam, gente, eu não imaginava que tinha tanta empresa assim de brasileiro. Sim. Tem de tudo. Tem na área da beleza, tem médicos, tem dentistas, tem clínicas, né? Tem clínicas de beleza, tem o pessoal que faz seguro, tem realtor, tem o pessoal que faz o mortgage, tem pet shop, tem absolutamente todas as áreas que você imaginar. Do pequenininho ao gigante tem um brasileiro com alguma tem empresa. Área de alimentos, tem área de contabilidade. Advogados, tem vários, gente. Vocês, assim, por isso que hoje a Expo Brasil com Z, né? Com Z. Expo Brasil com Z. Se vocês quiserem saber mais, já vai lá no Instagram deles, tem o site também. É por isso que um dia foi pouco, né? Porque eu participo, já vai fazer 4 anos. E quando começou, era um dia só. Era só no sábado, né? Só no sábado. E quando eles falaram, né, que eles vieram com essa ideia de 2 dias, eu falei, meu Deus, eles são doidos, né? Pra que 2 dias? Mas assim, eu já expus lá também, né? E eu e meu esposo, e não dá tempo de você visitar todos os stands, não dá tempo de você conversar. E, gente, sai tanta coisa boa de lá de dentro que 2 dias é pouco. Eu, como expositora, né, e meu marido, eu falo pra ele, meu Deus, eu espero que um dia eles façam 3, porque nesse último eu não consegui fazer muita coisa, sabe? Foi uma loucura de bom, sabe? E assim, o tempo voa. Então, é maravilhoso isso. Aí agora, né, falando sobre a Vanessa, né, a Vanessa empresária, a Vanessa mulher, que sempre teve esse propósito de ajudar, de servir. E eu falo uma coisa, antes de eu perguntar, né, fazer essa pergunta para ela, eu falo uma coisa para vocês. Muitas vezes vocês pensam, né, eu sei que muitas pessoas pensam isso, né, que às vezes você faz uma coisa boa para uma pessoa, você serve, você ajuda, e essa pessoa acaba não reconhecendo. Mas o mais importante é que Deus está vendo. Exato. Deus conhece o seu coração, sabe por que você está fazendo, e mesmo que, porque muitas pessoas reconhecem, né, Vanessa? Mesmo que alguém não reconheça, Deus vai colocando outras pessoas no seu caminho e vai fazendo o que tem que ser feito, porque tem pessoas na nossa vida que entrou na nossa vida para você ajudar. Só para ser ajudada. Isso, que você aprendeu, né, que você tinha que fazer aquilo e ela sai da sua vida, mas Deus vai colocando outras. E que eu falei para vocês que tem, né, que a gente tem que passar pelo processo, pelo caminho. Tem muitas pessoas que passam no seu caminho e Deus vai colocando outras pessoas maravilhosas. Eu sinto que a sua vida é isso, sabe? Que o seu caminho foi esse, né? Sim. Então, isso é só para não desanimar vocês, porque muitas vezes você que está escutando a gente aqui, que está assistindo a gente aqui, mora aqui também, fala assim, não vou ajudar, não vou servir, assim, isso é clichê de falar que você tem que servir, mas não. Tem mais um princípio bíblico, mais um versículo também que eu levo muito comigo, que está em Provérbios, agora eu não me lembro o nome, e que fala, quem regar será regado. Não fala que vai ser pela mesma pessoa, mas quem servir será servido, quem regar será regado. Então, não tem como. O bem que você faz volta para você. Da mesma maneira que o mal que você faz volta para você. Sim, e olha, eu até arrepiei. É uma conversa bem franca, sabe? E a intenção desse podcast é trazer isso para vocês, porque quando eu comecei nas redes, foi justamente para isso. Eu nunca, né, a Vanessa me conhece, eu nunca tive o propósito, assim, de dançar, de trazer coisas fúteis, foi para trazer informações, né? Porque eu sei também a dificuldade que foi, e eu sinto que você também fez muito isso, né? E Deus, ele tem sido maravilhoso na minha vida também. Por quê? Porque ele conhece o nosso coração e ele sabe tudo que
tudo que tem que passar, que a gente tem que passar, tudo que vai acontecer na vida já está escrito. Então, assim, às vezes ele usa as pessoas, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Às vezes tem pessoas que tem que ser usada para estar ali, para a gente aprender. Isso é maravilhoso. Sim. Agora, vamos lá, voltando, né, ao assunto Vanessa. Vanessa, mulher empreendedora que não para, que já ajudou tanta gente. Van, quero falar aqui para vocês, né, que ainda não conhecem a Vanessa, acompanhe ela também, porque assim, ela tem bagagem, né, tem história para mostrar tudo que ela já viveu. E Vanessa, como que é isso para você? Né? Porque eu tenho certeza que você pode ajudar muitas pessoas ainda de outras formas. Eu acompanho você também nas redes sociais, eu vejo assim quantas dicas boas você tem dado. Você já pensou, né? Ou você tem planos para isso, para de fato, né, ajudar pessoas? Porque eu tenho certeza, né? E isso eu vivo muito aqui, que tem pessoas que chegaram agora ou que já tem tempo aqui, né? Mas se sente perdida, porque isso acontece muito. Sim. A gente conquista o sonho americano, mas às vezes a gente se anula, se deixa de lado, porque é tanta coisa, é tanta pedrada que a gente recebe no começo. E a gente fica assim, fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Todo mundo já se fez essa pergunta aqui, Sim. né? E, às vezes, você, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, com tudo que você já passou, com todas as suas lutas, dificuldades, com todas as suas conquistas, você já pensou que você pode ajudar muitas pessoas? Eu acredito que você já ajuda, só com o seu exemplo, mas que eu tenho certeza que muitas pessoas pedem essa ajuda para você, muitas mulheres. Ajudar um pouquinho mais, né? Isso. Eu tenho sentido bem forte, assim, no coração de ajudar um pouco além, porque foi um processo que eu passei, né? Foram 12 anos, eu ralei, eu sofri, foi difícil, eu tive um burnout, eu fui parar no hospital, eu passei pelo processo, eu aprendi com ele e eu realmente consegui overcome, né? E passar por isso e crescer. Então, com certeza, da mesma maneira que eu passei por isso tudo, tem mulheres que passam por isso tudo e eu vejo muitas mulheres que estão ali sofrendo, não consigo, eu não tô aguentando, eu tô sobrecarregada, eu não consigo dar atenção pro meu marido, meus filhos, eu tenho que escolher entre a carreira e a maternidade e tal, e eu fico assim, não, calma, não precisa, deixa eu te falar, dá pra fazer assim, assim, assado, olha, faz isso, faz aquilo, porque eu passei por esse processo. Sim. Então, eu tenho sentido cada vez mais vontade, eu tenho começado a compartilhar mais, direcionar mais o meu Instagram para trazer informações e dicas nesse sentido, né, de que sim, você pode ter sucesso em todas as áreas. Você pode ter sucesso nos negócios, você pode ter sucesso na maternidade, você pode ter sucesso no casamento, você não precisa abrir mão de um ou de outro. Você não precisa ser mãe full time, você não precisa ser empresária full time e deixar os seus filhos, não ver os seus filhos crescer porque Sim. você está construindo o sonho do seu negócio. Você não precisa ver qual é o preço que você vai pagar para alcançar o sucesso que as pessoas têm, essa visão de sucesso que é dinheiro, fama, poder, visibilidade, mas isso é sucesso de verdade? Então, no decorrer da minha caminhada, eu entendi que o sucesso não é só isso, o sucesso não é só alcançar a carreira, o sucesso é eu conseguir alcançar o meu sonho para a minha carreira, mas que eu não pague o preço de deixar minha família para trás, de ver depois que a família, que os amigos, que os relacionamentos, o que é realmente importante na nossa vida, que é o relacionamento, ficou para trás. Então, eu aprendi como fazer isso através de estruturação, de melhorias de processo dentro da empresa, de organização, de melhorar a produtividade, para que eu pudesse, com isso, conseguir conciliar tudo. E também através de prioridade certa para as coisas certas, né? Então, priorizando ali Deus, família, filhos, né? Família, amigos e o trabalho junto, né? Vem depois. O trabalho não é a minha primeira prioridade. Às vezes quem olha assim, porque tem gente que fala que eu sou workaholic, que eu trabalho demais. Mas na verdade, se você for parar pra pensar, eu viajo pra caramba. Sim. Eu não trabalho final de semana. Eu tô sempre com os meus amigos. Então, eu não trabalho tanto, assim, eu trabalho pra caramba, mas eu não abro mão da minha vida pessoal e social. Então, tem como ter um balanço entre os dois, e muita gente não consegue entender e alcançar esse balanço. Então, sim, eu tenho vontade de ajudar mais as mulheres, principalmente nós mulheres, né? A gente faz muita coisa, a gente carrega um peso muito grande, a gente segura vários pratos ao mesmo tempo, e às vezes a gente não sabe como fazer.
Então, eu tenho estratégias para isso, né? Existem metodologias, existem estratégias para isso. E é isso que eu tenho planos de começar a compartilhar um pouco mais e ajudar outras mulheres a encontrarem esse caminho também. Olha só que maravilha. E assim, tudo isso que ela tá falando, gente, ela já faz, viu? Porque ela já tá dando várias dicas, ela dá várias informações, já ajuda muitas mulheres, né? E eu acho que isso é o importante, porque assim, hoje na internet, né? A gente já tá quase encerrando aqui, mas eu preciso falar isso pra você. Hoje na internet tem muitas pessoas que querem ensinar muita coisa, que querem mostrar coisas que ela não passou, que ela não viveu, que ela não sabe de fato, né? E você já viveu tudo isso, então isso é muito legal. E assim, ela, né, eu falo assim que o segredo é que você aprendeu a conciliar. Eu falo assim que ninguém é perfeito, né? Você não precisa querer ser perfeita em tudo que você faz. Exato. Mas você tem que achar o seu ponto de equilíbrio, né? E assim, por isso que eu falei pra vocês que, né, tem aquela coisa que fala que a gente aqui nos Estados Unidos só trabalha, que a gente veio pra cá pra ser escravo. E ver isso, né, que eu conheço um pouco da Vanessa, é que ela consegue equilibrar isso, né? Ela trabalha pra caramba. Vocês não têm noção do time que tem na Expo Brasil, que quando sobe todo mundo ali no palco, que fica todo mundo correndo pra lá, todo mundo roxinho ali, né? Mas quando aquele time ali tá ali né, no final ou no começo, é gigantesco, né? Tipo assim, todos que trabalham aqui fora, a equipe que ela tem também no Brasil, né? Fora as outras empresas. Então, assim, tem hora que eu falo assim, meu Deus, como que esse povo dá conta? Né? Porque, assim, às vezes a gente cansa por tão menos, né? Mas é isso. E é exatamente isso que eu quero ajudar Sim. as mulheres. E é igual você falou, através da vivência, né? Então, não é ser coach, não é mentoria, é realmente pegar na sua mão aqui e falar como é que tá, como é que tá o seu dia a dia aí na sua empresa, como é que você faz? Vamos analisar e definir uma estratégia para melhorar. Começa tirando isso, começa fazendo assim, começa fazendo assado. Então, é algo nesse sentido que eu estou preparando para realmente ensinar o caminho que a pessoa vai... É um estilo de vida. É um estilo de vida, onde você consegue alcançar realmente o sucesso verdadeiro em todas as áreas da vida de uma vez. Olha, é isso que eu quero trazer. Que maravilha. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes a gente, né, eu falo isso por experiência própria, né, nas nossas fases aqui, de tudo que a gente vive nesse país, que é um país das oportunidades, mas é um país que às vezes, né, você se sente ali meio perdido. Quando você está numa situação, às vezes você não enxerga que tem saída, que é mais fácil do que você imagina. Então, assim, talvez uma pessoa, tá aí a dica para vocês, uma pessoa que já viveu, né, que tem essa experiência, pode ajudar simplesmente ali, né, conversando com você nessa parte, assim, de ter, eu acho que, né, a palavra que você falou... Com uma dica, com uma técnica, com uma metodologia, uma estratégia. Pode simplificar a sua vida, né? Às vezes aquela coisa... é mais simples do que você imagina. Isso, que você achava que era um bicho de 7 cabeças, né? Pode ser resolvido de uma maneira mais tranquila, né? É só conversar com alguém que sabe. E às vezes até a gente mesmo, às vezes até pra mim, às vezes eu tô com uma situação na empresa, algum problema assim, que eu fico, caramba, muito complexo, não vai dar. Eu durmo, no outro dia eu olho, já tá bem menos complexo. Sim. Eu já olho assim, não, mas peraí, se eu fizer assim, vai dar. Então, isso só de ter dormido, pensado, esparecido um pouquinho, pensado um pouco melhor. Imagina você ter ali uma conversa com outra pessoa que já passou por isso, que já tem uma experiência. Então, os problemas, a maioria deles são bem mais simples do que a gente imagina. Verdade. Muitas vezes é a gente que complica, né? Exato. Olha só, gente, o bate-papo tá incrível, né? Uma conversa que passou assim que eu nem vi, mas o que eu quero, né, antes de encerrar aqui, porque eu ainda tenho uma coisa para falar aqui com a Vanessa, é que eu quero falar para você que está nos acompanhando. Se você que mora aqui em Orlando ou que está se preparando para vir para cá e tem uma empresa, quer construir a sua empresa e quer fazer ela crescer de verdade, tem aqui o nosso espaço onde está sendo gravado aqui o nosso podcast, que é o Royal Business Center, né, que é o nosso patrocinador, que é um espaço maravilhoso, tem várias empresas, isso daqui não é só um centro de empresas juntas, não, é um centro de negócios que vai incentivar, né, e fazer a sua empresa crescer. Aqui é lindo, você precisa vir conhecer aqui, tem um espaço de auditório onde acontecem eventos maravilhosos, tem sala de treinamento, tem salas de reunião, tem esse podcast maravilhoso que você pode também fazer o seu podcast aqui, então vem conhecer o Royal Business Center, que eu tenho certeza que você vai gostar. E não posso deixar de falar também do nosso patrocinador da Royal Mortgage. E também não posso esquecer de falar do nosso patrocinador da Royal Mortgage, que está há mais de 20 anos no mercado, ajudando famílias, né? O Lúcio Santana, ele já ajudou milhares de famílias. Você que quer investir
Aqui nos Estados Unidos, você que mora em outro país, que mora no Brasil, quer investir aqui, ele pode te ajudar com isso. Você que está se preparando para realizar o seu sonho da casa própria também, você precisa falar com ele, que eu tenho certeza que o Lúcio e a Royal vai te ajudar com isso. E olha, se você está gostando desse bate-papo e quer ver mais conversas assim, conversas reais, e com outros temas também, é só você entrar no Royal Bcast, que é o nosso canal aqui, que você vai encontrar, além das curiosidades aqui de Orlando, muitas outras histórias, conversas que vai ajudar muito você. Esse nosso episódio vai estar lá também, então já começa a seguir lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Vanessa, que legal conversar com você, né? Que bate-papo incrível. Eu admiro muito você. Eu tô aqui em Orlando há 5 anos, igual eu falei, né? Morava no norte dos Estados Unidos, acompanhei o grupo, cheguei no grupo, ele já funcionava muito bem, já era grande, me ajudou muito, ajuda muitas outras mulheres. A Expo também, eu acho que é o 4º ano que eu estou participando e cada vez cresce mais. Só para vocês terem noção, eu falei para vocês que cada ano eles inventam uma coisa. Teve o My Little Business, que foi um projeto lindo, incrível, onde eles incentivam as crianças a empreender também. Então, teve uma parte ali de exposição de pequenos negócios, de empreendedores mirins. Foi maravilhoso. Então, assim, cada ano vocês trazem uma coisa diferente, né? E, assim, com a intenção de ajudar. Quem é, meu Deus, que vai ganhar dinheiro aí incentivando criança, né? Não, gente, isso é ajuda, é pensar mesmo no próximo. E, assim, as crianças ficaram tão felizes e os pais também. Sim. Então, assim, continua, o propósito continua, né? E não para de ajudar, de servir, de dar visibilidade. Nós estávamos falando outro dia, né? E eu falo isso, eu acho que eu vou encerrar, né, com isso, que mulheres, elas não têm medo de ajudar outras mulheres, de conversar com outras mulheres. E para mim, Vanessa, você é um sinônimo disso. Porque você, com toda a sua grandeza, eu não estou falando grandeza de dinheiro, do que ela construiu, não, mas com a grandeza do coração dela mesmo. Ela tem tudo isso, né, toda essa expertise que ela conquistou, e ela não tem medo de sentar com uma outra mulher, falar sobre isso e falar assim, ó, você tá precisando de ajuda? Eu vou te ajudar, vem aqui comigo, né? Então é isso, mulheres grandes, né? Eu falo assim, como pessoa de coração, elas ajudam outras mulheres. E eu acho isso lindo, eu admiro muito você por isso, viu? Ah, obrigada. Tem alguma coisa, amiga, que você quer falar sobre, né, para deixar um recado aqui para quem está se preparando para vir para cá, ou até mesmo quem já está aqui, né, e às vezes se sente perdido, né? Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas. Olha, eu diria, seja forte e corajoso, não desista, não tenha medo. Eu sei que o medo faz parte, a gente tem. Se você tiver com medo, vai com medo mesmo e não desiste. Sirva, utilize os princípios, busque conhecimento, entenda do seu negócio, mas acima de tudo, entregue seus planos na mão de Deus e sirva, porque não tem como, tudo que você faz volta, então vai voltar para você. E tenha paciência, entenda que é preciso passar pelo processo, mas que o processo vai valer a pena. Como a gente falou aqui várias vezes, não foi fácil, mas lugar nenhum é fácil, né? Nunca é fácil, então, e quanto mais difícil maior é a bênção, maior é a vitória, né? Quanto maior o tempo de deserto, maior é a vitória. Então não desista, persevere, busque conhecimento, busque o ambiente correto. Igual a Tatá falou aqui, o ambiente da Royal Business é um ambiente de negócios, de brasileiros fazendo negócios. Busque os ambientes corretos, não fique sozinho, que você vai alcançar. Juntos nós somos mais fortes. Isso não é só clichê, não é clichê, é real. E é justamente por isso que eu não tenho problema nenhum. Eu costumo sempre dizer, tem uma frase que eu falo muito, aliás, que eu escuto e que eu amo, sempre amei, que é conhecimento é poder. E eu falo sempre isso. Tudo que toda vez que eu tô com alguém, eu ensino alguma coisa, justamente porque eu penso isso, conhecimento é poder. Se você aprender, você tem um superpoder quando você aprende alguma coisa. Eu não gosto de ficar na mão de ninguém, por isso eu gosto de aprender de tudo um pouco. Só que o conhecimento, ele só é poder de verdade quando ele é compartilhado. Porque se ele não for compartilhado, é só vaidade. Você está aprendendo e mantendo para você. Agora, quando você conhece, você aprende, você compartilha, além de você estar aprendendo mais, você está multiplicando esse poder. Você está passando o poder para várias outras pessoas. E quanto mais você joga luz em alguém, mais luz você vai ter também. Então não precisa ter medo de jogar luz nas pessoas, não precisa ter medo de ajudar, de ensinar, de apoiar.
de ver as pessoas crescerem, né? Para com esse negócio de, eu quero que cresça mais, não mais do que eu. Não tem dessa, cada um tem sua história, Sim, não adianta. Cada um tem sua jornada escrita. Cada um tem sua jornada, tem uns que vão crescer mais que o outro, sim, mas às vezes é só olhando de fora. Porque o que é o crescimento? É subjetivo. Sim. Às o que vezes, é o sucesso, né? O que é o sucesso? É subjetivo. Para mim, o sucesso é de estar em paz com a minha família. Sim. É ter paz na minha casa, na minha família. Isso para mim é sucesso. Para outros, o sucesso é ter dinheiro. Sim. Então, o sucesso é subjetivo. Então, não pensa que, não vou ajudar a pessoa porque ela vai crescer e vai fazer mais sucesso que eu, vai ser melhor que eu. Não, tem espaço para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. E quanto mais o sucesso for compartilhado, mais todo mundo vai ter sucesso. Tá vendo? E é sobre isso. Né? Olha só, encerramos de uma forma tão boa, maravilhosa essa conversa com você. Obrigada. Antes da gente terminar aqui, compartilha com o pessoal as suas redes sociais para eles acompanharem da Expo também. Fala um pouquinho, né, como achar o grupo também, se bem que o grupo é para quem já está morando aqui. Mas fala aí as suas redes sociais, Van. A Expo Brasil é no Instagram, Expo Brasil com Z. O site também é expobrasil.com.us. O Instagram é Mães Amigas de Orlando, o Facebook é Mães Amigas de Orlando também, mas é só para quem mora, então quando você for entrar lá tem que responder a perguntinha onde você mora. E os grupos no WhatsApp também é para quem mora. Com o número do telefone daqui. Isso, com o número do telefone daqui. É isso aí, gente. Olha só, que conversa maravilhosa. Obrigada. Né? Então acompanhem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar das dicas, das informações, conhecer, né? Para quem não conhece, conhecer a Vanessa um pouquinho melhor também, que ela tá ali postando vídeos todos os dias, muitos informativos também, né? Você que se interessou pela Expo, que ainda não conhece também, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. E você que gostou desse nosso podcast, desse nosso bate-papo, me acompanha nas redes sociais também, que é Tata Orlando. Se você ainda não me acompanha, Tata Orlando, com THATA, né, no YouTube, no Instagram também, onde eu falo, né, trago informações também da vida aqui do meu jeitinho, que eu tenho certeza que vai ter muitas informações para vocês. Então é isso. Fiquem com Deus, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Vanessa, por ter tirado esse tempo para estar aqui. Eu sei que foi um tempo precioso para quem parou para escutar, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena e vai trazer muitos divisores de águas para vocês que estão se preparando para vir para cá. E você que já está aqui também, muito obrigada, viu, Van? Por nada, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra, um prazer enorme estar aqui com você. E agora eu quero só fazer uma pausa aqui, porque você está gostando do nosso assunto, né? Então, assim, deixa de só querer sugar as pessoas. Já curte esse vídeo, que eu tenho certeza que é um vídeo que trouxe muitas informações para você. Compartilha com quem você acha que precisa escutar, quem precisa conhecer a história da Vanessa também. E assim você me ajuda aqui o nosso canal também a alcançar mais pessoas, e assim o YouTube também vai entregando mais conteúdos nossos para você. Então, já coloca aí o dedinho, curte e se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no Royal Bcast, tá bom?